Meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos, amém? Nós estávamos realmente com saudade, viu, irmão, desses seus louvores, né? É muito interessante a maneira como Deus usa, né, os irmãos que fazem parte desse ministério, né? Então, cada qual tem aquele estilo dado pelo próprio Espírito Santo para poder estar falando aos nossos corações, para poder estar nos conduzindo. Então, o irmão Josimiel tem a sua maneira, o irmão Samuel tem os seus hinos, o irmão Washington, os hinos deles, pode prestar atenção que é diferente, né? Mas os meninos gostam também. De vez em quando o Biel está cantando um desses hinos aqui, o Samuel. Então, isso é maravilhoso, né? Nossa igreja, ela é muito abençoada com esses louvores, com esses instrumentos que Deus usa. Que pena que nós vamos demorar um pouco ter o nosso dueto, né? Nosso dueto vai demorar um pouquinho. Irmã Mariazinha vai voltar para Brasília, não vai ouvir o nosso dueto cantando. Nós queremos, assim, louvar a Deus pela vida da irmã Mariazinha, né? Essa serva de Deus tem sido uma bênção aqui nas nossas vidas, na vida da igreja. E ela esse mês estará retornando, estará indo para Brasília, né? Morar ali, cuidar da sua mãezinha. Que Deus abençoe a irmã Mariazinha. A nossa MCM é muito grata a Deus pela sua vida, minha irmã, e a irmã tem sido realmente uma bênção aqui, tem contribuído muito para a edificação das nossas vidas. E nós estaremos orando, e sempre que a irmã estiver por aqui, vier passear, já sabe onde nos encontrar, e será sempre uma alegria ter a amada irmã de volta aqui. Meus irmãos, hoje pela manhã, mais uma vez, nós tivemos um encontro maravilhoso, né, aqui, de oração, foi uma bênção, tem sido uma bênção, né? E vamos continuar. Em nome de Jesus, no próximo domingo estaremos novamente aqui às 8 da manhã, orando ao Senhor, intercedendo, certo? Primeiro domingo do mês de setembro, com a graça de Deus, estaremos voltando com a nossa escola bíblica dominical, e também no mês de setembro, todas as uniões e organizações poderão estar se organizando e voltando aí com suas reuniões, sempre, né, obedecendo aí todos os protocolos, mantendo o distanciamento, usando máscara, enfim, tudo vai acontecer dentro desse novo normal que nós já estamos vivendo, né? No primeiro dia que eu estive aqui, que nós chegamos aqui na quarta-feira, né, a gente ficou assim olhando um para o outro e pensando, meu Deus, jamais nós imaginaríamos que retornaríamos, né, com essa máscara, né, com essa mantilha. Foi, irmão? Você usou? Foi que, irmão? Presilha, né? Com essa presilha, né, na boca, né? Então, realmente, de vez em quando eu fico vendo essa situação de, meu Deus, se eu tivesse, sei lá, viajado para um lugar bem distante que não tivesse acontecido esse negócio, tivesse voltado, de repente chegasse aqui e contemplasse, a gente tomaria um susto, né, irmãos? Realmente uma mudança bem radical, mas nós temos certeza que Deus está no comando de tudo, né? O Senhor está no controle. Então nós queremos já pedir aos nossos queridos professores, né, professor da classe de senhora, da classe dos homens, dos jovens, dos adolescentes, pode ir preparando suas lições. Nós estamos com as nossas revistas compradas desde o semestre passado. Nós temos 4 meses daqui para encerrar o ano, né, ou seja, contando a partir de setembro. Então nós não vamos mais pedir literatura esse ano. Então nós vamos pegar o primeiro mês, o mês de setembro, e cada professor vai preparar a sua lição. Então você vai ter tempo para preparar aí a sua lição de 40 minutos. Prepara aquela. Você pode preparar até em cima das lições anteriores. Pega um tema daquele e desenvolve uma lição, certo, para o mês de setembro, tá bom? E aí quando for outubro, novembro e dezembro, a gente entrega as revistas que já estão aqui para a gente concluir o nosso último trimestre de 2021. Meu pastor. O pastor está nos dando aqui uma boa notícia, né? Nosso alvo é de R$4.000 na nossa oferta para missões estaduais, nós já temos 3.105, né? Então significa que com os irmãos que ainda faltam entregar a oferta, certamente nós iremos ultrapassar o nosso alvo. Então o pastor estava vendo ali o ofertômetro, e o ofertômetro nos deu esse sinal aí, né? Meus queridos irmãos, nós já fizemos uma leitura bíblica hoje, né? E essa leitura que eu pedi para o nosso irmão Ricardo colocar, ela faz parte da nossa mensagem hoje. Mas eu gostaria de ler ainda com os amados irmãos o capítulo 14 do livro de Atos,
versículo 1 ao versículo 7. Então, capítulo 13, capítulo 14, é um mesmo assunto, trata de uma única viagem, de uma única jornada de missões. Irmãos, como eu já saí bem na foto, né, eu vou tirar o paletó porque está quente aqui, tá bom? Mas tá bom, irmão Gino, pode deixar assim mesmo, porque como a gente... tá bom, coloca só um pouquinho pegando aqui, irmão Gino, assim. Vem nessa direção aqui, vai. Pronto, tá bom aí, ótimo, tá bom. Obrigado. Capítulo 14, versículo 1 ao versículo 7, Atos dos Apóstolos, diz assim: Em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Assim, detiveram-se muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que pelas mãos de Paulo e Barnabé se fizesse sinais e prodígios. Dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. Havendo motim tanto dos judeus como dos gentios com os seus principais, para os insultarem e apedrejarem. Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades de Licaônia e região circunvizinha, e ali pregavam o evangelho. Senhor Deus, nosso querido Pai, gratos te somos, ó Deus, por esta palavra bendita que lemos nesse instante. E queremos, Deus, nesse momento, pedir ao Senhor, ao seu Santo Espírito, que nos ilumine para transmitir a mensagem que o Senhor nos deu para transmitir à tua igreja. E nesse momento, ó Deus, muito mais do que até mesmo quando estávamos preparando, nós precisamos da tua graça. Nós necessitamos do teu Santo Espírito coordenando a nossa fala, coordenando os nossos pensamentos e trazendo à nossa boca, Senhor Deus, as palavras que tu queres que pronunciemos da maneira que o Senhor quer que pronunciemos. Pedimos a ti, ó Pai, que esteja falando conosco. E se alguma palavra vinda de ti, ó Deus, tocar em alguma área da nossa vida, que nós possamos, Pai, como foi cantado nesta noite, se humilhar, nos voltarmos para Ti, Senhor. E não tem como, ó Deus, ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra, permitindo, ó Deus, com que o nosso ego caia por terra, permitindo com que os nossos conceitos pessoais saiam de cena, para que entre, Deus, os teus conceitos, os teus princípios e ensinamentos. Não tem como, ouvindo assim, não nos rendermos diante de Ti. Portanto, te peço nesse momento que tudo que falemos aqui, Senhor, possa falar aos nossos corações, possa servir de correção, de exortação, de disciplina, de consolo, de conforto, de ânimo, de esperança, de cura, de libertação. Oramos em nome de Jesus, Pai. Amém. O tema da nossa mensagem, irmãos, é vida que segue. Quando esses fatos que nós relatamos, que nós lemos na leitura congregacional e mais esse texto, são resultados da primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, que durou aproximadamente 3 anos. Quando pensei nesse tema, vida que segue, eu estava pensando, na verdade, meditando sobre
a ousadia de homens e mulheres que superaram situações e adversidades imagináveis e conseguiram sacudir o pó das vestes e seguir em frente. Não como se nada tivesse acontecido, porque as marcas de uma luta ficam cicatrizes. São muitas vezes troféus dos vencedores, mas o seu olhar contínuo para frente faz com que as marcas, faz com que as aflições, as pedradas recebidas sirvam de alimento, sirva de impulso para continuar na jornada. Então, os que assim enxergam a vida, eles olham para frente com uma convicção, olham para frente com uma perspectiva e esperança, a convicção inadiável e inevitável de que é vida que segue. Tenho certeza que nesse tempo, em algum momento, você mesmo parou para refletir sobre a sua situação, sobre os acontecimentos, e você, se foi reflexivo, você deve ter falado para você mesmo: é vida que segue, eu devo continuar em frente. Porque, queridos, se é vida que segue, e nós sabemos que Deus não nos quer ver ficar para trás, ou mesmo remoendo, lamentando, choramingando, como que buscando recompensa pelo que passou, pelo que eu sofri. O livro dos Atos dos Apóstolos registra a história da igreja, de um povo em movimento contínuo e perseverante, em especial as viagens missionárias de Paulo, relata a dinâmica deste organismo vivo chamado igreja. Mas é nas cartas, depois desta congregação organizada, das congregações organizadas, que vamos conhecer mais a fundo o resultado prático destas missões e como os apóstolos sofreram até que a igreja se consolidasse até os nossos dias. O livro de Atos narra a gravidez e o período gestativo da igreja, que continua com dores de parto até os dias de hoje. É nas cartas que o próprio apóstolo, já velho e prestes a se entregar como libação ao Senhor, que ele confirma que valeu a pena e encoraja aos que darão continuidade ao dizer com aquele brado de vitória, conforme está lá na sua carta, a sua segunda carta a Timóteo, capítulo 4, bem conhecido, né? Versículo 7 e versículo 8. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará. Mas também a todos os que amarem a sua vinda. Queridos irmãos, vocês podem dizer comigo, digam em seus pensamentos, repita comigo aí no seu pensamento: eu não posso parar. Eu tenho uma missão, uma chamada, uma responsabilidade. Eu não morri, eu não fiquei incapaz depois desta luta, depois desta batalha. Pelo contrário, eu estou mais forte, mais experiente, mais confiante do que de fato posso todas as coisas naquele que me fortalece. É vida que segue, meu irmão. É vida que segue. Combata com o combate da fé. Ame a vinda do Senhor, porque esta coroa, disse Paulo, não somente a mim pertence, mas a todos os que amam a vinda do Senhor. Queridos,
Não ficar para trás no âmbito profissional e das oportunidades é o que mais tem motivado, é o que mais tem feito com que as pessoas estudem, com que as pessoas se profissionalizem, se qualifiquem para o mercado competitivo de trabalho. E isso é necessário, visto que é inevitável a concorrência. Então quem não quer ficar para trás? Estuda, persevera, se profissionaliza, se qualifica, porque o mercado é competitivo. Então as pessoas visionárias, as pessoas que querem vencer nesse campo, nesse plano, só tem um meio delas não ficarem para trás: é elas entrarem na competição, é elas competirem de igual para igual, através do estudo, através da busca. Mas quando pensamos, queridos, na vida cristã, na vida monástica religiosa, na vida de servos, que é o homem recuperado de si mesmo pela disciplina, pela vida de igreja, pela graça, algo parece estar ficando para trás em detrimento de o nosso pensar para frente em outras ações. Está sufocando o nosso compromisso com a missão de Deus em nossas vidas, a missão de servos. Não é errado, como disse, e é necessário. Se queres competir, se queres galgar postos altos, ganhar um bom salário, é preciso realmente lutar. Mas essa luta, essa busca que é necessária, não pode jamais sufocar, não pode jamais suplantar o nosso olhar para Cristo, o nosso olhar e amor pela vinda do Senhor. Se assim não fizermos, nós não combateremos o bom combate da fé. Isto acontece, queridos, porque na vida cristã são inevitáveis alguns embates, são inevitáveis alguns tropeços, alguns escândalos e situações que envolvem a nossa fé e convicção. E os menos reflexivos acabam por deixar a vida o levar para onde a corrente, para onde o vento estiver soprando mais forte no momento. A palavra de Deus, na sua soberania, já nos prevenia quanto a isto, mas ao invés de ficarmos atentos e nos despojarmos das nossas vestes velhas e manchadas pelo pecado, algumas vezes a gente fica mesmo conformado com a situação, o que não é correto de maneira nenhuma quando olhamos para as Escrituras. Ela, com toda a sua profecia, ainda que catastrófica, ela nos ensina, ela nos impulsiona a termos um andar de vencedor, como de fato nós somos em Cristo Jesus. Ela não nos desencoraja a ficarmos olhando para trás, a ficarmos preocupados com o que passou. A Bíblia, queridos, nunca se antecipa aos fatos, como palavra viva de Deus que ela é, para nos acomodar ou crer em nós, ou criar em nós um sentimento pessimista, de frieza, indiferença, de que é assim mesmo, não adianta, a Bíblia disse que assim será e assim vai ser. E alguns se justificam e se lançam ao comodismo e criam comorbidade espiritual para si. Ou seja, começa a dizer que está frio, começa a dizer que está desanimado, não por causa do pecado que cometeu ou que porventura esteja cometendo, mas porque alguém contribuiu para que ela assim estivesse nesse momento. Foi um irmão do ministério, foi um irmão que eu trabalhava junto com ele, de tanto ele pisar no meu pé, de tanto ele agir dessa maneira, eu esfriei, eu desanimei. Foi o pastor com aquela mensagem, com aquela palavra dura naquele dia. Não quero ir mais para a igreja, não quero mais me envolver na igreja com cargos, com funções, com liderança e por aí vai. Estabeleceu para si uma doença espiritual pré-existente e permanente para não se comprometer com as tarefas e missão da igreja local. Isto é comorbidade espiritual.
Outros ainda atribuem a sua frieza espiritual do momento a culpas ou fraquezas anteriores. E não enxergam as doenças presentes, mas que há cura em Cristo, viu? Há cura em Cristo. Seja passada, seja presente, há cura em Cristo. Quando nós reconhecemos, quando nós nos humilhamos, quando nós olhamos para frente, é vida que segue. Por que estou dizendo isto, querido? Porque de fato está claro que o amor esfriará por conta da iniquidade, por conta dos nossos pecados cometidos e não resolvidos, o que gera uma doença permanente, uma comorbidade espiritual que, se não tratada, infecta aos demais, as gerações futuras, começando pela nossa própria casa. Porque quando estamos bem espiritualmente, nós animamos as pessoas, nós levantamos as pessoas, mas quando não estamos bem espiritualmente, nós infectamos muito mais ainda. A Bíblia deixa claro de que modo se comportará os homens dos últimos dias. Nós até pregamos outro dia aqui, até fizemos uma relação de 18 estilos, de 18 modos, de 18 ações dos homens, do comportamento dos homens dos últimos dias. Está claro de como se levantará os falsos profetas e falsos irmãos contra a igreja de Jesus, ajuntando para si mesmo mestres que falem o que lhe é agradável ao ouvido, como sendo: não me questione, não me cobrem nada, não se meta na minha vida, não tenho satisfação a lhe dar. Você não é pastor sobre mim, eu tenho um pastor que é Deus. É mais ou menos assim estes comichões de ouvidos. E a gente às vezes fica naquela expectativa de que seja um grupo de pessoas que decidiram alugar ou contratar uns mestres, umas pessoas que ensinassem uma doutrina que fosse necessariamente uma nova doutrina. Não é. É dentro do ambiente da doutrina que os comichões de ouvidos não suportam mais a própria doutrina, a própria palavra. Ou seja, a verdade passa realmente a não trazer mais a alegria, a não trazer mais satisfação, a não impulsionar mais a olhar para frente, porque os ouvidos já não estão mais preparados para ouvir aquilo que de fato é bíblico, é palavra de Deus. São crentes, meus irmãos, que não aprenderam a ser servo, que não querem mais ser corrigidos, exortados, disciplinados, nem por palavras que soem um pouco mais duras. São crentes que não prestam mais conta do seu serviço à igreja, ao pastor. Este é o tempo que estamos vivendo, tempos difíceis, tempos trabalhosos. É o tempo da igreja Laodiceia. Laodiceia empoderada, esclarecida, que tem nome de rica, mas falta-lhe o colírio do discernimento e o tingimento das suas vestes, a fim de que fique branca. A igreja está aos poucos perdendo o conceito, o princípio, o espírito de servo, no sentido de plena sujeição ao seu Senhor, e seguindo a linha do voluntariado ou do assalariado. Ou seja, para eu prestar um serviço, para eu fazer o que tenho que fazer, eu preciso de recompensas. A igreja precisa estar atenta. Os líderes, os pastores precisam focar a sua missão na evangelização e no discipulado bíblico, ao invés de desperdiçar as suas melhores energias com mimimis, com infantilidade, com alguém que não quer crescer, que não quer desenvolver espiritualmente. Que não contribui para a obra do Senhor. Meus irmãos, nós somos muito vaidosos, mas é fato, sempre existiu e continuará a existir uma igreja dentro da igreja.
Não falo aqui de divisão, falo do remanescente. O remanescente de Deus. É fato, sempre existiu. É claro que esta percepção, ela não é visível, porque o próprio Senhor Jesus fala da existência, mas que nem todos percebem. Não é tão fácil perceber, ainda que dê sinais de vez em quando. Está claro nas Escrituras que muitos rejeitarão o Evangelho da graça, que muitos blasfemarão da palavra, de que muitos apostatarão da fé. Está visível hoje aos nossos olhos e ouvidos como a palavra de Deus tem sido atacada abertamente, e o povo tem dito, amém, assim seja. Mas a igreja do Senhor Jesus, ela não deve dizer amém. Ela não deve dizer amém. Está claro hoje para nós o que a palavra de Deus disse, está se cumprindo na sua íntegra. O amargo tem se tornado doce para alguns. O doce tem se tornado amargo para alguns. Há uma inversão para aqueles que não temem a Deus nem a sua palavra. E nós estamos muitas vezes, queridos, só assistindo, cedendo e se conformando por medo, talvez, por conveniência, prestígio, popularidade ou amizade. Nós não podemos nos conformar com aquilo que é contrário ao Evangelho. Tudo isto eu sei. Tem esfriado bastante. Então tudo isso que nós temos contemplado tem esfriado bastante a paixão em pregar o Evangelho para as almas perdidas, as quais só serão achadas mediante a pregação, a anunciação do Evangelho. O mundo de hoje, queridos, realmente é tudo isso que nós falamos, mas não é diferente assim do mundo dos quais os apóstolos anunciaram o Evangelho. E isto se vê claramente pelos textos que lemos. E a grande diferença parece estar mesmo nos pregadores, nos evangelistas, na disposição do id, cujos responsáveis não são mais chamados apóstolos, mas todos os crentes, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Todos receberam agora esta missão de ir, mas para que eu possa ir, mas para que eu possa fazer a diferença lá fora, anunciando o Evangelho, eu tenho que estar em comunhão, eu tenho que estar congregado, eu tenho que estar junto ao povo de Deus, porque ninguém é enviado descongregado. Todos que são enviados mediante uma congregação, são enviados mediante a aprovação da igreja. E agora, depois dessa parte introdutória, olhando para o nosso texto, para as ações destes servos do Senhor, podemos concluir com tristeza em que tem consistido algumas das nossas ações evangelísticas e viagens missionárias. Paulo e Barnabé não faziam um turismo em nome da igreja de Antioquia. Eles não estavam apenas de passagem por aquelas 8 cidades, para depois apresentar um relatório dizendo que passou por tantas congregações e cidades. Eles chegaram ali e se dedicaram à evangelização e ao discipulado. Eles se dedicaram à evangelização e ao discipulado. Não estavam preocupados com os pontos turísticos, não estavam preocupados com as belezas naturais para eles apreciarem, nem usavam jamais deste pretexto para justificar a sua viagem a uma cidade alegando viagem missionária. A única apreciação deles era aproveitar uma sinagoga aberta para pregar o Evangelho. Eles saíram de Antioquia com a bênção da igreja sobre eles,
O Espírito Santo, a quem aquela igreja se consagrava, disse para os líderes ali reunidos em oração e jejum: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. E eles saem dali com a bênção da igreja. Começam a entrar nas cidades: Seleucia, Chipre, cidade de Barnabé. Eles foram estratégicos: vamos logo para Chipre, Barnabé, porque lá tem alguém que te conhece, para a gente poder adentrar em território mais difícil. Depois chegaram a Salamina, ali anunciaram a palavra, tendo João Marcos, primo de Barnabé, como o seu auxiliar, que mais tarde vai ficar para trás. Mas é vida que segue. Tendo atravessado a ilha, eles chegam a Pafos. Ali estava o falso profeta mágico chamado Bar-Jesus, palavra aramaica que significa filho de Jesus. Mas também ele era também conhecido como Elimas, que era uma palavra de origem árabe que significava mago, que significava sábio. Isso era algo que estava atrelado à sua profissão de mágico, de magia. E ele era uma espécie de assessor ali do procônsul, que de bom grado ouvia a mensagem de Paulo. Mas, queridos, este mágico Elimas procurava desencaminhar a atenção. Imagina só você pregando ali com toda a empolgação a mensagem de Deus para alguém que está atento, olhando para você, querendo receber as preciosas palavras, e alguém atrapalhando, dizendo que não é daquele jeito. Imagina você falando: olha, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e o sujeito dizendo: não é não, esse Jesus é um falso profeta. Imagine numa situação dessa. Queridos, nós aprendemos que grande oposição se levanta quando você sai para pregar o evangelho, especialmente onde poucos estão dispostos a irem, onde o território é minado, é habitação do diabo. Ele vai se levantar com mais força, porque de certa forma, meus queridos, é fácil pregar, anunciar o evangelho aqui deste púlpito. Mas quando você vai para missões mesmo, você vai pregar o evangelho, você está no meio, vamos dizer, no ambiente, no território do diabo, ele vai se levantar, vai ter levante, vai ter movimentos contrários. E esse tempo que nós temos aqui na casa de Deus, meus irmãos, não é um tempo que deve ser desperdiçado. É um tempo de treinamento, é um tempo de revigorar as nossas energias. É o tempo de aprender para poder compartilhar da mensagem e estamos fortalecidos. Por isso que nós convocamos para a oração. Porque quando saímos para fazer uma viagem missionária evangelística, que seja missionária mesmo, que seja evangelística mesmo, que seja realmente para entrar nas sinagogas ou pisar no território minado pelas falsas doutrinas, pelos falsos ensinos de Satanás, como era aquela região. Mas ali, queridos, diante daquela situação, o Espírito de Deus que habitava em Paulo começou a incomodar Paulo. Imagina Paulo com toda aquela calma, anunciando ali, vendo aquele homem interessado nas Sagradas Escrituras. E aí Paulo dá aquela olhada. Você imagina aquela olhada de autoridade quando... Às vezes tem pai que dá aquela olhada assim para o menino, dá só aquela olhada e a repreensão já está dada só no olhar. Paulo olha para aquele sujeito, diz o texto sagrado, aí em capítulo 13 de Atos, né, versículo 10, que Paulo olha o que diz: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor. Paulo fita os olhos nele e percebe e enxerga que por trás daquela ação que tentava impedir a evangelização estava Satanás. E imediatamente, queridos, ele ficou cego,
por alguns dias. Pregar o evangelho não é levar uma ideia, um conceito legal. Pregar o evangelho não é levar uma palavra de autoajuda, tentando ser benquisto, tentando ser aceito pelas pessoas. Levar o evangelho é confrontar as pessoas. O evangelho é confrontador, meus irmãos. E muitas vezes nós não somos confrontados porque nós ficamos muitas vezes no oba-oba. Muitas vezes nós não batemos na ferida. Muitas vezes nós não somos diretos e mostramos realmente como o evangelho é. Muitas vezes a gente fica naquela superficialidade porque a gente quer voltar em paz. A gente quer voltar sem encrenca, sem problema. E muitos dos nossos, daquilo que nós evangelizava antes, a gente parece que o tempo vai passando, a modernidade, as pressões, né? Então vem aquela linguagem mansa e a gente começa a se envolver. Eu lembro disso. Eu lembro de quando eu era novo convertido e como eu pregava. E como eu passei a pregar depois. Ensinar a evangelizar. É fato que às vezes a gente, quando é novo convertido, tem umas palavras que são bem pesadas mesmo. Mas parece, meus irmãos, que quando é para se tratar mesmo do pecado, de mostrar ao homem que ele tem que se arrepender, você não tem que realmente estar alisando, tem que mostrar realmente a verdade, porque pode ser que seja a última oportunidade para aquela pessoa. Então o evangelho, meus queridos, é confrontação, é uma verdade espiritual que tem poder para transformar e que afronta diretamente o reino das trevas, que mantém as pessoas presas, escravizadas em seus delitos e pecados. E aí é claro que não é a pessoa que vai se levantar, não foi o Elimas, não foi o Bar Jesus em si, foi o próprio diabo que se levantou naquele momento. A pregação do evangelho mexe com estruturas pesadas do reino das trevas. Não há espaço para risos, para piadas, para gracejos indecentes ou historinha de mimar. Pregar o evangelho é coisa séria. Pregar o evangelho é sair com uma muda de roupa só e não uma preparação de uma mala para fazer uma viagem. Assim Jesus falou, aí só com a roupa do corpo. Claro, em uma alusão clara da urgência, da emergência, e de que eles não estavam indo para fazer um passeio na rua. Pregar o evangelho é enfrentar o próprio inimigo, anunciar a salvação onde nunca foi anunciado, ou a igreja não é atuante, significa mexer com o trono de Satanás. Diante deste fato, meus irmãos, diz o versículo 12, então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhosamente na doutrina do Senhor. Quando é pregado, quando é ensinado, nós estamos precisando fazer isso, meus amados. Quanto tempo faz que nós não ganhamos uma alma para Jesus, através dessa confrontação, da pregação, do anúncio do evangelho? É fácil transmitir palavras de autoajuda, não é difícil, e as pessoas recebem bem as palavras de autoajuda, mas elas não são confrontadas com seus pecados, elas não conseguem enxergar que são tão maus assim. Tem mensagem que a intenção é essa, tem mensagem pregada que a intenção é dizer que o homem não é tão ruim quanto ele é, e é uma doutrina satânica. Se você for ler a história, é uma doutrina satânica, que o homem não é tão mau assim, que o homem não é tão pecador assim. Mas não é verdade, ele é, nós somos. Hoje estão em falta, meus irmãos, testemunhos de conversão, mas sobra os testemunhos, não é? Dos crentes. E por isso que tem gerado esse desânimo, esse esfriamento. Os testemunhos são grandes, claro que não justifica, mas como disse no início, acaba atingindo os escândalos, as situações. Mas é a vida que segue, nós estamos vivos, nós estamos aqui, nós somos a igreja do Senhor, nós somos a continuidade, não há mais apóstolos, somos nós, crentes em Cristo Jesus, e temos que levar essa mensagem até os confins da terra. Dali de Pafos eles seguem para outra cidade chamada Perge da Panfilha, mas João Marcos apartou-se deles e voltou para Jerusalém. É vida que segue. Tem muitos que apenas vão, não vou julgar João Marcos aqui,
Mas o Espírito, naquele momento, pelo menos o que nós lemos, não disse que era Barnabé, Paulo e João Marcos. Disse: apartai-me a Barnabé e a Paulo. Essa missão é para eles. Mas João Marcos pegou o bigu. Um voluntário. Voluntário volta, meu irmão. Voluntário volta atrás. Tem que ser servo. Tem que ser servo. Tem que estar pronto. Tem que estar pronto a ficar com saudade de casa e não voltar para casa. A chamada vocação exige isso. Saindo ele de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia. Então existia duas Antioquias, né? A Antioquia de onde eles saíram e a Antioquia da Pisídia. Entrando ali na sinagoga no dia de sábado, pregaram a palavra. Paulo, tendo autorização do líder da sinagoga, faz uma exposição linda da história do povo até chegar em Jesus, a quem eles rejeitaram. Eu acho tão linda essa exposição. Homens de Israel e os que temeis a Deus, ouvi! O Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais e fez o povo prosperar. Sendo eles estrangeiros na terra do Egito, suportou os costumes no deserto por 40 anos e destruiu as 7 nações na terra de Canaã. Deu-lhes por herança a terra deles. Depois disto, por quase 450 anos, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Depois pediram para si um rei. E Samuel fala que Deus atendeu, mesmo sendo contra a vontade de Deus, Deus permitiu com que o rei Saul fosse ungido ali por Samuel, porque o povo mesmo estava rejeitando, já naquele momento, a liderança, o rei, que era Deus. Mas aí o Paulo continua a sua narrativa. Ele diz nos versículos 22 e 23, a respeito de Davi, a quem Deus de fato chamou ele de homem segundo o meu coração. Achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que executará toda a minha vontade. Da descendência desse, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. Olha a pregação de Paulo. Ele estava pregando nesse momento para quem? Para judeus, para alguém que conhecia. Você vai perceber que é diferente. Então, a questão da contextualização, a questão da mensagem, para onde você leva, a mudança, ela nunca pode jamais desfocar da mensagem central. Então Paulo vai fazer aqui um apanhado, um levantamento para trazer à memória aqueles judeus, até chegar em Jesus, para mostrar que aquele Jesus que ele está anunciando é de fato o Messias, é de fato o Salvador, o esperado. E aí Paulo vai falar do precursor, vai falar de João. Antes da vinda de Jesus, João pregou a todo o povo de Israel o batismo de arrependimento, dizendo que era necessário que o povo se arrependesse, que o povo se voltasse para Deus, que o povo realmente quebrantasse o seu coração. Ele batizou alguns e disse: olha, eu não sou o Cristo. Ele falou claramente que não era o Cristo, vocês sabem disso. Ele disse que o Cristo viria, ele disse que o Cristo era o Cordeiro de Deus e que ele não era digno de desatar as correias das suas alparcas. Depois Paulo fala de como eles rejeitaram a Jesus e entregaram a Pilatos para ser crucificado, mas que ao terceiro dia ressuscitou. Fala do testemunho dos que ouviram ressuscitado, e aí cita o Salmo de Davi, que eles bem conheciam: tu és meu filho, hoje te gerei, não permitirá que o teu santo veja a corrupção. E explica que Davi falava de Jesus, pois ele mesmo, Davi, experimentou a corrupção. Foi Jesus quem ressuscitou sem ter o seu corpo consumido pela terra e não Davi. Paulo vai dar essa explicação. E é por meio deste que nós anunciamos a remissão dos pecados. E de tudo que pela lei de Moisés não pudeste ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Versículo 39. Até aí tudo bem. Eles gostaram tanto do que ouviram, que diz o versículo 42. Quando Paulo e Barnabé iam saindo da sinagoga, o povo rogou que no sábado seguinte lhes dissessem as mesmas coisas. Infelizmente eles não tiveram essa segunda oportunidade. Muitos daqueles que ouviram a Paulo e a Barnabé creram em Jesus, e Paulo os exortava dizendo no versículo 43, permaneçam na graça de Deus, permaneçam na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade estava se dirigindo para a congregação, para a sinagoga.
quando os judeus enciumados começaram a blasfemar e contradizer o que Paulo pregava, isso Paulo pregando antes de adentrar na sinagoga. Então Paulo, com toda a ousadia, dizia: era necessário que a vós se pregasse primeiro, versículo 46, a palavra de Deus, mas visto que rejeitais e não vos julgais digno da vida eterna, voltamo-nos para os gentios. E diz o versículo 48, que os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. A perseguição se agrava, e expulsaram a Paulo e a Barnabé da cidade. E aí, queridos, eles fizeram exatamente como Jesus os havia ensinado, conforme diz o versículo 51. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icônio. É vida que segue. E o versículo 52 diz: os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. O que acontece quando estamos cheios do Espírito Santo? Não há desânimo, meus irmãos. Não há retrocesso. Pregou naquela cidade, estava pronto para anunciar para aquela multidão, começou a anunciar, veio a perseguição. Eles não quiseram, começaram a contradizer o que ele estava dizendo, então sacudiram a sandália dos pés por aquele momento que eles vão voltar lá novamente, e eles seguem em frente. E aí em Icônio fizeram a mesma coisa antes. Entraram aonde? Na sinagoga. Pregaram e creu uma grande multidão de judeus e gregos. E mais uma vez veio a perseguição dos invejosos e incrédulos judeus. Onde a palavra de Deus entra, querido, ela opera maravilhas. Mas sempre haverá divisões também. Porque o evangelho genuíno, ele é confrontador, como eu já disse. Ele é confrontador. E aí diz, quando Paulo estava pregando essa mensagem gloriosa, no capítulo 14, versículo 4, dividiu-se o povo da cidade, uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. Mas uma coisa é certa: Deus sempre levantará alguém para dar suporte. Pode ter certeza. Eu lembro quando eu pregava no trem, um dia eu estava pregando, nós pregávamos sempre aos sábados, e a gente fazia esse trajeto do centro até Vila das Flores, e nós pregando, eu e o Flávio, e de repente se levantou alguém e começou a xingar a nós, a falar. Meu irmão, se levantou um segurança de Deus lá, segurança lá da CBTU, né? E ele botou aqueles cabras para correr. Vocês é que vão sair daqui, os crentes vão continuar pregando. Infelizmente foi proibido depois. Mas Deus sempre levanta alguém, meus irmãos, para estar ao lado do servo de Deus, daqueles que estão fazendo a sua obra. Deus não abandona em momento algum. Então se levanta, você está mexendo com estruturas perigosas, você está confrontando o reino das trevas. Mas não tenha medo, porque se o diabo se levanta, Deus levanta os seus anjos também. E a gente vê isso claramente na vida dos seus apóstolos, na vida da igreja, na vida do povo de Deus. Então, queridos, diante do risco de morte, os apóstolos fogem para a cidade de Listra e Derbe, cidades da Licaônica e região circunvizinha, e ali pregava o evangelho. Percebam que eles não era uma fuga para folgar, não era uma fuga para voltar para casa, não era esse tipo de fuga. Se eles podiam sair daquela cidade, que eles estavam correndo risco de vida, eles saíam, mas eles não saíam para lamentar. Eles não saíam para se esconder, reclamar, ninguém quer ouvir mesmo, vamos voltar para casa, já fizemos nossa parte. Não, era uma estratégia do Espírito Santo, era uma estratégia do próprio Jesus. Olha, entre na cidade, comece a pregar, faça o que eu ensinei. Se eles não quiserem, insistirem, bata lá, o pó da terra saia, e vá para outra cidade, eu vou fazendo a obra. E assim os apóstolos faziam. Tanto é que eles não voltaram para casa, eles foram para Listra e Derbe, e que depois eles voltaram à cidade de Icônio, de onde os haviam expulsado. Foram para Listra e Derbe. Um milagre realizado por Paulo nesta cidade chama a atenção dos povos da cidade de Listra. O homem coxo desde o ventre materno, que nunca tinha andado, este milagre, meus irmãos, gerou de certa forma um problemão para
a vida dos apóstolos naquele momento. Era uma cidade idólatra que tinha os astros, os planetas como deuses, cujo templo dedicado a Júpiter estava ali na entrada da cidade. Júpiter era considerado o Deus supremo. Então estava o templo ali em frente da cidade. E quando esse milagre extraordinário acontece, gera-se um problemão. Porque eles começam a se levantar ali para sacrificar. E eles chamam ali a Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio, porque era o que pregava. Era como se dissesse, olha, Barnabé é o Deus, Júpiter todo-poderoso, e Paulo é o seu mensageiro, é o seu porta-voz. Então eles vieram ali para consagrar, para prestar culto a Paulo. Diz aí, o versículo 9 e versículo 10. Este ouvia falar Paulo. Que é interessante nessa questão do olhar de Paulo, porque Paulo, quando ele fita os olhos lá no mágico, ele fita os olhos para dar uma repreensão e um castigo. Agora, o mesmo olhar fixo de Paulo, o olhar de ferro, o olhar de autoridade, é para dar uma bênção, é para estabelecer ali, em nome de Jesus, a cura. Este ouvia falar, o coxo ouvia falar, Paulo, que fitando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te direito sobre os teus pés. E aí eles disseram: fizeram-se os deuses semelhante aos homens e desceram até nós. Fizeram-se os deuses semelhante aos homens e desceram até nós. Até mesmo os sacerdotes de Júpiter pensou que se tratava de uma visita dos deuses e providenciaram ali o sacrifício. Até o primeiro momento, meus irmãos, os apóstolos parecem não saber o que estava acontecendo. Talvez eles não entendessem bem ali o vernáculo licaônico ali. E de repente Paulo e Barnabé percebem que está chegando ali o sacerdote com sacrifícios, com grinaldas, com ramalhetes de flores, aquele culto pagão. E aí, meus irmãos, os apóstolos, aclamado por deuses, por pouco eles não perdem a vida. Paulo rasga as suas vestes ali, no sinal de indignidade, no sinal de que não sou digno, de que sou um pecador, igual a vocês. Mas ao invés daquele ato de Paulo resultar no entendimento, na compreensão daqueles povos, eles foram incitados pelos judeus que ali chegaram a apedrejarem os apóstolos. Paulo, queridos, por pouco não foi apedrejados. E os inimigos ali deram Paulo por morto. Para eles, Paulo tinha morrido. Mas ali os irmãos, em volta de Paulo, em volta de Barnabé, os encoraja. E eles se levantam daquela situação que parecia estarem mortos e dão continuidade à missão. Voltaram para as mesmas cidades. Ô homem de fé, ô homem de bom ânimo é o apóstolo Paulo, porque eles voltaram, meus irmãos, para as mesmas cidades que antes tinham sido perseguidos e maltratados. Mas tinha uma razão pelas quais eles estavam voltando para ali. É porque eles haviam deixado ali discípulos, pessoas que haviam crido quando eles passaram ali naquelas cidades evangelizando, e eles voltavam ali para confirmar a fé dos discípulos. Eles voltavam ali para dar o exemplo, para mostrar que realmente vale a pena crer em Jesus, mesmo com todo o sofrimento, mesmo com toda a perseguição. E eles voltavam confirmando a fé dos discípulos, como diz o versículo 22, por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. Então eles não voltavam para dar aquela palavra de moleza: olha, vocês vão passar por muitas tribulações, por muitas lutas, se vocês querem entrar no reino de Deus. E não fica por ali, queridos. Faz o mesmo caminho de volta até Antioquia, passando por cada cidade onde eles haviam pregado e deixado discípulos. E aí, encerrando o versículo 27 do nosso texto aí, fala sobre o relatório. E quando chegaram
e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrira aos gentios a porta. Este não foi, queridos, um relatório fictício, nem uma forma de impressionar a igreja de Antioquia, mas eles queriam que a igreja glorificasse o Senhor. Eles queriam que a igreja entendesse que é Deus quem opera tanto o querer quanto o efetuar segundo o seu eterno poder. E aí Paulo volta mais Barnabé e passa algum tempo ali com a igreja, discipulando alguns, mas depois vem as viagens seguintes de Paulo. Que nós possamos, meus irmãos, como igreja e como responsáveis por dar continuidade a esta missão, olhar para estes homens e não ficar naquela perspectiva, naquela visão de quem é que vai fazer, cadê os apóstolos, cadê os missionários, cadê os evangelistas? Olhe para você, meu irmão, olhemos para nós somos a igreja. Esse é o relatório dos apóstolos, mas nós queremos também ouvir relatórios dos irmãos. Também desejo apresentar relatórios para os irmãos, relatórios de vida se convertendo, de almas se rendendo, de igrejas sendo organizadas no interior. Para isso nós precisamos fazer a nossa parte, não somente ofertando, mas orando e indo e fazendo da nossa Jerusalém o lugar de evangelização. Meus irmãos, eu espero que nós concluamos este ano que parece ser tirado dos nossos planejamentos, mas que nós possamos concluir esse ano com lições, não nos impulsionando para o ano seguinte, mas já nos impulsionando para agora, para esse momento, porque senão, com certeza, se assim não pensarmos, se assim não projetarmos a nossa visão, muitos terminarão pior do que o que estão agora. Mas se voltarmos para a palavra, se quebrantarmos os nossos corações, se nos rendermos ao Senhor, certamente não será pandemia, não será guerras, não será fome e tantas outras situações já vividas e que vamos viver ainda daqui para frente, que vão impedir o avanço da igreja. Porque, como diz, o tempo é difícil. Quando fazemos um apanhado dos homens, das situações dos nossos dias, ficamos realmente apavorados, sim. Mas como disse, os tempos em que pregaram os apóstolos não eram diferentes. Pelo contrário, né? Eles sentiam mesmo na pele as feridas, as chicotadas, os apedrejamentos ao ponto de serem dados por mortos em alguns momentos, como foi o caso aqui de Paulo, que certamente eles culminaram mesmo sendo mortos pelos seus algozes, que não queriam ouvir o Evangelho. Mas cada uma daquelas vidas preciosas que deram suas vidas nos séculos passados pelo Evangelho, gerou você, gerou a mim, gerou a nós. E se nós queremos também ter uma geração futura, a começar pelos nossos filhos, a começar pela nossa casa, nós temos que dar o nosso exemplo, nós temos que arregaçar as nossas mangas, nós temos que evangelizar, nós temos que avançar, nós temos que, se um dia nós desejarmos ir a uma cidade evangelizar, que nós possa ir ali evangelizar mesmo, ter parte do nosso tempo evangelizando, porque muitas vezes nós vamos e passamos parte do tempo trancafiados, passeando. Há tempo para todo o propósito. Não podemos jamais fazer de uma viagem missionária, de uma viagem evangelística, uma oportunidade para conhecer pontos turísticos. Jamais. Isso contraria completamente a missão dada para a igreja. Porque para tudo tem um tempo e tem um propósito. Não digo com isso que ao ir para um lugar a gente não possa ter o nosso momento, mas o tempo prioritário para a nossa missão é cumprir a missão, é fazer a obra de Deus, é fazer a obra de um evangelista. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus fortaleça nossas vidas e que nós possamos seguir em frente, esquecendo as coisas que para trás ficam. Paulo não foi lamentar a ausência de João Marcos, teve até um problemazinho depois, né? Ele quis ir, Paulo não aceitou e tal, mas é a vida que segue. E muitos vão ficar, muitos vão apostatar da fé, muitos vão cair, infelizmente.
Mas eu não posso ficar chorumigando, lamentando. É duro, né, quando é alguém da família que cai, e apostata que fica. É vida que segue. Temos que seguir em frente. Fomos chamados, estamos aqui. Temos que cumprir a nossa missão. Isso é uma maneira de resgatar aqueles que têm caído, aqueles que estão desanimados, ou aqueles que não conheceram a Cristo ainda. É seguindo em frente. Porque se eu ficar tentando acalentá-lo, se eu ficar tentando alisar ou querendo justificar juntamente com ele e dizer, você tem razão nisso, você tem razão naquilo, perdeu. Nós temos que seguir em frente. Vamos ficar de pé, querido, vamos orar. Querido Deus e Pai, muito obrigado por Tua graça, muito obrigado por Tua bondade, muito obrigado por Tua misericórdia. Suplicamos a Ti que apliques ao nosso coração a Tua vontade, o Teu querer, e que a missão, Pai, que nós recebemos pelo Evangelho, pela Palavra, possa ferver novamente em nosso coração, em nossa alma, o fervor missionário, o fervor evangelístico, Senhor. Te peço, levanta nesta igreja evangelista, evangelizadores de rua, Senhor. Pessoas desprendidas de si mesmos, Senhor Deus. Pessoas que tenham coragem de perder suas vidas por amor de Ti, por amor do Evangelho. Enche o nosso coração de amor, de misericórdia e de compaixão pelas almas perdidas, Pai. E antes de tudo, fortalece a nossa fé, Senhor. Renova as nossas forças, o nosso ânimo. Precisamos de um renovo, Jesus. Precisamos de um avivamento. Nos ajuda. E que a partir desse nosso olhar para as Escrituras, para o exemplo de homens como Paulo, como Barnabé e tantos outros, nós possamos assim, ó Deus, desejar no nosso coração sermos iguais a eles, imitando-os na sua fé, imitando-os na sua ousadia, na sua coragem, no seu ânimo, Senhor, em pregar o Evangelho nos lugares aonde muitos não querem pregar, aonde muitos acham perigoso, aonde muitos acham desafiante. Que o Senhor revista a Tua igreja com o Teu Santo Espírito e o Teu Santo poder. Que o amor de Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, que a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Seu Santo Espírito, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém, amém. Assentai-vos, com oração silenciosa o culto está encerrado.